boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra codificada por Allan Kardec. E o nosso tema de hoje será, lá no capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Você imagina, se cuidar do corpo já é difícil, imagina dos dois juntos, né? Onde que nós vamos parar? Que dificuldade é essa? Mas a gente consegue. A gente só tem que aprender a olhar de forma certa para aquilo que a gente precisa fazer, que é para a gente poder caminhar para o mesmo lugar. Sempre. Não é isso? Mas aos pouquinhos nós chegamos lá. Então hoje nós vamos aqui começar com mais um Evangelho no Lar. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é cuidar do corpo e do espírito. Eu tenho certeza que todos têm bastante dúvidas em relação a isso. E vamos poder trocar ideias e experiências sobre esse tema. Tá bom, pessoal? Hoje tá sol, né? Tá um dia gostoso. Olha aí. Esses dias tão frio que a gente não suportava o frio. Hoje um dia tranquilo, quente, gostoso, que faz a gente ficar tudo doente, porque um dia tá muito quente, outro dia tá muito frio. Não é assim? Vamos lá então fazer a nossa prece. Dia lindo mesmo, Cris. Também gosto do sol. Vamos fazer a nossa prece? Me fale uma coisa, o que tá hoje, nós estamos precisando pedir para o Pai o que hoje? Sobre a saúde, sobre equilíbrio emocional, sobre a família, sobre trabalho. O que é o nosso tema da nossa prece de hoje? O que a maioria de vocês estão precisando no dia de hoje para a gente falar o nosso tema? Escrevam aí. Hoje, o mais importante é eu ter o que vem a ser. O que eu preciso para hoje? Conscientização. Ih, difícil, mas não impossível. A gente vai atrás disso, né? Vamos correr atrás. Saúde. Que mais? Saúde, paciência,
A Ieda perdeu o tema da semana passada da paciência. Sabedoria, saúde. Hoje é sempre saúde para minha filha. Para minha filha. Ô, Thaís, desliguei. Deu uma paradinha, mas voltou. Saúde, calma. Thaís, fala comigo aí. Como que Thaísa, tá tudo bem? Saber perdoar. Isso mesmo. Falar que perdoa é fácil, né? O saber é mais difícil. O que mais que nós estamos precisando? Ter calma, gente. Como ter calma, né? Vai testar amanhã, mas ela tá bem. Vocês estão bem? Controle da ansiedade. Tá bom. Então nós vamos direcionar a nossa oração de hoje para as nossas necessidades, tá bom? Está bem, que bom, Thaís. Fico contente, então. Vamos lá. Baixar aqui um pouco, conforme as pessoas vão entrando, né? Hoje nós vamos falar cuidar do corpo e do espírito. Ah, empatia. É de comer? Do que é isso? Do que significa isso? Brincadeira. É difícil, né? Mas a gente chega lá, tá? Aos poucos a gente vai conseguindo, né? Chegar nisso. Vamos então fazer a nossa prece, gente? Direcionar os nossos pedidos, direcionar as nossas necessidades para aquilo que a gente necessita. Então hoje o nosso Evangelho no Lar, nós vamos pedindo aqui, ó. Antes de pedir, o nosso copinho de água, olha. Deixa o seu copinho de água. O meu aumentou, ó. Era pequenininho, tá um copão agora. Minhas necessidades estão aumentando. Vamos então colocar o nosso copinho de água, nossa jarra de água, para que a gente possa tomar do medicamento, né? Que a espiritualidade faz especialmente para nós no dia de hoje. Olha que legal, a gente tem amigos espirituais que estão do nosso lado. Às vezes a gente pensa que só tem inimigos, né? Que nós só temos irmãos que querem o nosso mal, obsessão, nos prejudica, nos persegue, nos atormenta. E não, nós temos irmãos, amigos espirituais do outro lado que nos quer muito bem, que nos ajuda, que cuida de nós. Nós não podemos focar a espiritualidade, a nossa verdadeira casa, como um lugar ruim, como uma coisa má. Nós temos que olhar para isso com um olhar de amor, de carinho e saber que do outro lado nós temos muitos amigos que querem o nosso bem, que nos auxilia dentro de todas as nossas necessidades e que vira e mexe tá aqui, ó, falando no nosso ouvido as coisas boas que nós devemos fazer, mas por muitas vezes nós esquecemos, deixamos de lado, não ouvimos. Então hoje nós vamos falar com eles, com esses irmãos que querem nos auxiliar. Vamos lá? Então vamos fechar os nossos olhinhos e vamos focar agora no Evangelho de hoje, nos nossos irmãos que nós convidamos todas as quintas-feiras ao meio-dia para estar conosco, auxiliando as nossas necessidades, auxiliando os nossos irmãos que têm necessidades também desencarnados e que por muitas vezes não sabe de que forma receber, não sabe de que forma se conectar, né, com a espiritualidade para alcançar a cura e a necessidade dos seus desejos. Então nós vamos hoje sim endereçando a eles e pedindo que nesse instante nossa casa, o nosso lar possa ser visitado e que ali fique energias de amor, energias de cura,
que todos os nossos familiares que são habitantes, né, moradores do nosso lar, que recebam nesse instante essa luz de amor, essa energia, para que cuide da necessidade, da saúde física, do bem-estar, da calma, da paciência, da sabedoria, da conscientização de todos nós, tantos os nossos familiares que precisam ter isso, para que nós possamos também ter essa facilidade de conviver, como também a nós. Então nós vamos pedindo para que o nosso lar, o nosso local de trabalho, seja visitado por esses irmãos e que possamos nesse instante estar enviando essa luz a todos eles. Pedimos aos irmãos desencarnados que nesse momento visualize esse raio de luz que nesse instante nasce do nosso lar, do local onde nós estamos, até a espiritualidade. E que possam visualizar, recebendo amor, recebendo tratamento, acolhimento, orientação, e que todos possam se sentir acolhidos pelos braços de Jesus. E assim, nós vamos agora visualizando a nossa necessidade, aquelas que vocês escreveram aqui. Para quem entrou agora, eu perguntei qual a sua necessidade de hoje, e muitos escreveram as mesmas coisas ou diferentes, né? Então vamos pedir para que nesse instante o Mestre Jesus possa estar presente aqui conosco. Ele não está no quadro emoldurado, ele não está na cruz sangrando, ele não está em Jerusalém tão longe, ele está aqui, do meu lado, do seu lado. Sinta a presença do Mestre Jesus na sua frente, assim como Paulo viu essa imensa claridade, essa luz que lhe cegou os olhos com a presença de Jesus. Nós vamos sentir esse calor, sentir essa luz e vamos nos envolver por esse amor. É o amor maior que conhecemos. Vamos nos deixando se sentir acolhidos. E vamos assim, colocando aqui nos braços de Jesus, a nossa cabecinha deitada em seu ombro, sentindo os seus braços em volta do nosso corpo, nos acolhendo como filhos. E Ele sabe da nossa necessidade. Podemos escutar o seu coração, a sua respiração, o seu calor. E Ele sente a nossa aflição, Ele sente a nossa presença, porque somos únicos. Ele sabe da nossa necessidade. Então nós vamos falar agora nesse acolhimento do que eu preciso. Eu preciso de saúde, eu preciso de calma, eu preciso de sabedoria, eu preciso de conscientização, eu preciso de empatia, eu preciso de acolhimento, precisamos de mais amor, precisamos de pessoas fortes, emocionalmente saudáveis. Então vamos deixando que Jesus, nesse instante, com as suas mãozinhas assim, ó, sobre a nossa cabeça, Ele vai distribuindo essa energia de cura que precisamos e nada nos falta. Vamos sendo preenchidos pelas nossas necessidades e nós agradecemos então que durante o Evangelho de hoje nós vamos recebendo o nosso pedido, sendo atendido pelo nosso Mestre e Irmão Maior, que nos assiste nesse instante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Não esqueçam da sua aguinha, né? E não esqueçam de tomá-la no final, você, sua família, para que todos nós possamos beber um pouquinho mais. Então nós vamos falar aqui, ó, no Evangelho de hoje, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra codificada por Kardec. Tá lá no capítulo 17, no item 11, cuidar do corpo e do espírito. E ele diz assim: a perfeição moral consiste na maceração do corpo. É uma pergunta. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para responder a essa questão, eu me apoio em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas de saúde e doença influem de maneira muito importante sobre a alma, pois temos de considerá-la como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva movimente-se e conceba a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Estabelecemos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil de chegar ao segredo do equilíbrio. Então, a doutrina está nos dizendo que nós precisamos ter saúde mental, saúde física, a nossa carne, a saúde do nosso espírito, da nossa alma, não é? Por quê? Um é dependente do outro. A nossa alma é quando a gente está aqui encarnado, o espírito é quando a gente está desencarnado, mas é a mesma coisa, para ficar mais fácil de entender. Às vezes a gente fala espírito, fala alma, tá falando de quem, né? Estamos falando de nós mesmos. Então na doutrina a gente coloca essa diferença: alma encarnado, espírito desencarnado. E o nosso corpo físico. Então o nosso corpo físico, ele está preso à nossa alma, porque a gente não tem como tirar a alma do corpo. Se você tira, o corpo não tem vida, é um pedaço de carne. E ao mesmo tempo a nossa alma está presa ao nosso corpo físico, que sem o corpo físico nós não temos aqui movimento, nós não temos condições de realização das coisas que nós precisamos aqui. Então um é muito importante para o outro, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então qual dos dois nós devemos cuidar melhor? Dos dois. Não tem um melhor que o outro, porque a necessidade da gente tratar com lucidez o nosso emocional, tratar com carinho nossos pensamentos, tudo isso está fazendo com que a gente cuide melhor da nossa alma, ter o equilíbrio, ter a calma, né? Tudo isso que foi pedido aqui hoje está exatamente naquilo que nós precisamos ter de equilíbrio para a nossa alma. Agora, cuidar demais da nossa alma, sacrificando o nosso físico, como algumas religiões fazem, é o correto? Eu vou castigar o meu físico para trazer mais mérito para minha alma, né? Ó, aqui ele fala: temos dois sistemas que se defrontam neste caso, dos ascetas, que desejam abater o corpo, e dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências igualmente insensatas. Ao lado dessas duas correntes fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam sem ardor e vivem com parcimônia. Onde está a sabedoria? Onde está a ciência do viver? Em parte alguma, e esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores
demonstrando-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, dizer-lhes que já são necessárias um ao outro, é indispensável cuidar de ambos. Então, não tem necessidade de você fazer um castigo, uma promessa, jejuar de uma forma em que você castiga o seu corpo físico para alcançar algo grandioso para a sua alma. Porque não tem mérito nenhum. Os dois são extremamente importantes, são necessários. E quando a gente castiga um para agradar o outro, tá errado. Como também o exagero está errado. Eu querer ter um corpo perfeito, né, sem ter nenhum tipo de agravamento para que minha alma seja linda. O que importa da beleza, nós temos a obrigação do cuidar, não de excesso e não de exagero. Cuidar é o quê? O que é cuidar do corpo físico? É uma boa alimentação, um sono tranquilo, sem excesso de medicamentos, porque se a gente tiver uma vida prazerosa e tranquila, a gente não precisa de medicamento, né? Ter o nosso lazer, ter descontração, sorrir, brincar, ter felicidade, passear, estar com as pessoas que a gente gosta, fazer aquilo que a gente gosta, exercitar, caminhar, isso tudo é cuidar do nosso físico. Porque o nosso físico, ele precisa disso. A gente precisa de uma boa alimentação, comer bem. Comer bem não é comer bastante, é comer coisas saudáveis. Tudo aquilo que for industrializado não é saudável. E hoje nós só vivemos do quê? Do industrializado, né? O que é industrializado? A linguiça, a salsicha, tudo que é enlatado, tudo que é processado, todos os lanches, tudo aquilo que vem de fora da sua casa para dentro da sua casa, sem ser o alimento que você faz no seu forno e no seu fogão, é um alimento industrializado processado. E nós hoje, pela praticidade, pela preguiça, pela falta de vontade, nós vivemos desse alimento. Nós esquecemos muitas vezes das frutas, das verduras, dos legumes, que existe em feiras, mercados, e que nós mesmos vamos limpar, lavar, comer algo saudável. E a gente está dando o quê? Vitamina para o nosso corpo. Tanto que quando a gente vai pedir uma orientação espiritual para o Frei, como para algumas outras entidades espirituais, ele nos passa sempre chá. E chá por quê? Chá vem das ervas, é natural. E você faz, né? É natural você fazer e você beber daquilo que a natureza está dando e trazendo para o seu organismo. Então a gente tem muitas formas de se alimentar bem, de ter uma vida saudável, mas muitas vezes a gente esquece. Quem de vocês que estão aqui que se alimenta super saudável? Põe um dedinho assim, ó. Eu me alimento super saudável. Eu duvido que aqui no total tenha 3 pessoas. Não come pizza, não come esses lanches de McDonald's, não come essas coisas, iFood, né? Tudo que tem de mercado fácil. Porque a gente, para ter o corpo saudável, a gente precisa dormir bem, a gente precisa ouvir música, a gente precisa conversar, a gente precisa brincar. Mas será que a gente faz isso? Será que a gente deixa esse tempo que a gente está aqui da nossa vida cuidando do nosso corpo? A gente faz as coisas com prazer? Porque por muitas vezes a gente faz com obrigação, né? Eu vou ter que fazer isso porque eu sou obrigado a fazer. Eu vou ter que caminhar porque eu sou obrigada a caminhar. E o seu Francisco fez assim, ó, para baixo. Um menos, hein? Mas é a maioria, viu, seu Francisco? Não pense, não. A gente precisa cuidar do nosso corpo. E cuidar do nosso corpo, além da alimentação saudável, é não castigá-lo. A gente não precisa se açoitar. A gente não precisa ajoelhar no milho. Não precisa pisar em prego. A gente não precisa se autopunir por algo errado que nós fizemos ou por algo que alguém impôs para nós. Nós temos que aprender a cuidar do nosso corpo com amor. Agora, a gente cuida do nosso corpo quando a gente faz várias cirurgias plásticas para ficar com um corpão. O que vocês acham? Estética. 5 estética no nariz,
para ficar bonito, nariz bem afinadinho, um monte de enxerto na boca para ficar com aquela bocona grossa, grandona, os lábios largos. Isso é cuidar do nosso corpo? O que vocês acham? Tem a estética que a gente faz por um bem necessário, né? Uma pessoa tá muito obesa, é uma questão de saúde, ela precisa então fazer uma redução de estômago, ok? Uma mãe que teve vários filhos e ela ficou com aquela barriguinha lá, aquela pochete que lhe tira a autoestima, ela precisa fazer uma pequena lipo para poder tirar aquele excesso que ela não consegue por si. Já fez ginástica, já fez massagem, não sai? Ok. Tem coisas que nós podemos fazer sem nos agredir. E não é o exagero. Não é o exagero. Por quê? Porque nós temos... Tudo que foi criado é para o nosso benefício. Então nós podemos fazer. O exagero é querer chegar na perfeição. É querer fazer 5, 6, 7 vezes a mesma coisa. Ou então... Um dia reduzir a coxa, no outro a cintura, no outro tirar do braço, do outro tirar da orelha. E assim vai. Aquela coisa que você olha para o seu corpo e nunca está satisfeito, porque você não se enxerga, né? Então isso não é cuidar do corpo. Cuidar do corpo é ter tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso bem-estar. Ah, hoje ninguém mais vive uma alimentação saudável? É raro. Então, o que nós podemos fazer? Vamos começar a pensar assim, olha, não dá para ser perfeito, né? Hoje ninguém mora em chácara, fazenda, sítio, que você vai lá na horta, colhe tudo e faz. A maioria das mulheres trabalha, não dá para ir na feira toda semana comprar todas as verduras e frutas, porque não é ela quem cozinha, não dá tempo muitas vezes de fazer. Trabalha fora, vai almoçar em restaurante, não leva a marmitinha, porque às vezes nem dá para fazer. Seria o ideal, né? Cada um levar a sua marmitinha, a sua saladinha, e comer, mas às vezes não dá. Então vamos tentar ter uma alimentação saudável, olha, de 7 dias na semana, vamos tentar 2. O que vocês acham da proposta? Vamos começar 2 dias, cuidar de nós. Nesses 2 dias, vamos comer coisas que não sejam processadas nem industrializadas. O dia todo. Bastante água, não vale Coca-Cola. Bastante líquido, suco natural, bastante salada, né? Legumes cozidos. Vamos tentar tirar um dia para nós cuidarmos da nossa saúde. Eu acho que 2 dias na semana a gente consegue fazer isso e a gente consegue de uma forma que vire um hábito, volte a ser um prazer e quem sabe depois disso a gente consiga aumentar esses 2 dias para 3, para 4. Mas se nós fizermos 2, eu tenho certeza que já vamos melhorar muito isso, não é? Então, vamos tirar o excesso. Vamos tirar. Ah, eu tenho o maior preconceito porque eu tenho seio muito pequeno e eu não gosto, eu não saio de casa, eu não me olho no espelho, eu não tenho prazer em comprar uma roupa, então eu quero colocar uma prótese, né? É errado? Isso vai lhe causar um bem? Então, faça. Não vai tirar o dinheiro do leite de ninguém? Então faça, mas faça desde que seja uma coisa que vai te harmonizar e é para o seu bem emocional. Não para se envaidecer. Não para trazer uma vaidade que isso aumente o seu orgulho, né? E aí você vai se transformar numa pessoa pior do que poderia ser sem essa prótese, tá? Só consigo quando vou para casa da minha mãe. Mãe é mãe, né? Não tem jeito. Quando chega na vez da mãe, aí o negócio vai que fica bem. Mas é isso mesmo, é o que nós devemos fazer, resgatar a boa alimentação. Agora, isso nós falamos do nosso corpo e da nossa mente. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa mente? A gente pode ler. Eu como 5 dias, bebo muita água, adoro saladas. Que bom, isso é muito bom, Lu. Nós podemos ler, nós podemos estudar, assistir filmes engraçados, nada de terror, né, gente? Por favor, né? Quer assistir terror? Põe num canal de televisão aí depois das 4 horas da tarde que só passa terror, não precisa nem pagar. Nem sair de casa, todo dia tem. A gente pode
escutar música, a gente pode rir, contar piada, ouvir uma história legal, se reunir com os amigos. A gente pode fazer algo de bom para alguém, ajudar alguém, fazer uma prática, costurar, desenhar, pintar, tricotar, ir levar a mão de obra até um local. Isso é um bem que a gente faz para nós, não para os outros. Somos nós que ganhamos com isso. Todas as vezes que nós praticamos o bem, é para nós, não é para os outros. Quem ganha somos nós, é nós que nós estamos enchendo disso. Então, Lu, não é tão fácil quanto você pensa. Você pensa que a mente é mais fácil? Não é. Quem está cristalizado no pessimismo, no vício, não consegue sair do lugar. Na depressão, no pânico, tem uma mente atormentada e 24 horas. Não é fácil, não. É mais fácil você fazer uma boa alimentação do que você fazer algo que seja para a mente. A mente você tem que exercitar sempre, tá exercitando, e aí em cima disso você tem que fazer isso virar um exercício até virar algo automático. A alimentação você vai e faz. Se você quiser, você faz. A mente não é isso. Muitas vezes não depende só da nossa boa vontade, né? A Sandra disse, faço tricô e crochê nas horas vagas. Isso mesmo. Isso você está alimentando a sua mente, exercitando para o bem, para o amor. A caridade é um dos melhores exercícios que nós temos para trazer essa saúde mental, essa saúde emocional para a nossa alma. Através disso nós vamos cada dia melhorando mais. Porque quando nós começamos a pensar no outro, nós esquecemos da gente. Já reparou nisso? Quando você se preocupa, aquela família tá precisando de comida, deixa eu pensar o que eu faço para levar, para quem que eu peço um pouco de arroz, eu vou pedir para fulano um feijão, vou ver se fulano não faz um bolo para eu levar para aquelas crianças, eu vou dar uma olhada aqui nas roupas de casa, o que tem que eu posso tirar para dar, e você passa então a se preocupar com o outro e os teus problemas desaparecem. Então, na caridade, quem ganha somos nós, porque nesse tempo todo que você está pensando no outro, você deixou de somatizar doenças no seu físico. Você deixou de dar um enorme valor para os seus pensamentos e para as suas dores, de supervalorizar as doenças e os seus problemas, que sempre têm o seu valor, mas nem sempre é muito maior do que a gente imagina. Às vezes a gente está com um olhar tão grande para o outro que a gente esquece de olhar para os problemas dos outros. A gente tem que olhar para o nosso de uma forma menor, né? Não que a gente não tenha que se interessar pelas nossas dores, temos sim, temos que cuidar, temos que olhar o que podemos fazer, mas não potencializar, porque senão a gente não vai curar, nós não vamos melhorar dessa situação nunca. Vou ler aqui o último trechinho desse tema. Amai então a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares pela sua própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e do qual ele é tão responsável quanto o cavalo mal conduzido é. Quer dizer, maltratar o corpo não vai diminuir em nada o teu livre-arbítrio. Você fez, vai resgatar e pronto. Vai só piorar, né? Maltratar o corpo, né? Ele é tão responsável quanto o cavalo mal conduzido é, pelos acidentes que causa. Seríeis mais perfeitos se, martirizando o corpo, continuasses egoísta, orgulhosos e pouco caridosos com o vosso próximo? Não, né? Adianta ajoelhar no gilete? Vai diminuir o teu orgulho, o nosso orgulho, a nossa raiva, vai diminuir aquilo de errado que nós fazemos? Não. A perfeição não está nisso. Ela está nas transformações a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus.
e o único meio de vos conduzir à perfeição. Então, enquanto nós formos orgulhosos, enquanto nós não olharmos por dentro e sentirmos a necessidade da nossa reforma íntima, nós vamos continuar agindo da mesma forma. E se queremos agradar a Deus, é tentando da melhor forma possível fazer com que o nosso corpo caminhe pela mesma direção da nossa alma, né? Sempre em prol da caridade, do auxílio e sem exagero. Nós podemos fazer todas as coisas, mas sem o excesso, e tudo também depende da intenção, né? Às vezes eu quero ter um corpo maravilhoso, não é nem pela minha satisfação, mas para agradar o mundo, agradar as pessoas, ser aprovada pelos outros. E nós não podemos esquecer que o tempo passa, a idade vem e que com o tempo tudo isso fica muito menor. Porque se tem uma coisa que a gente não pode fugir é do tempo. Ele é implacável e o nosso corpo, ele foi feito para deteriorar mesmo. Com o tempo ele envelhece, com o tempo as coisas aparecem, né? As rugas, as peles flácidas. Nada é tão viscoso e tão bonito quanto aos 15, 20 anos. As coisas vão diminuindo e vão se modificando. Mas aí é que está a graça. A graça do envelhecer é o sinal da sabedoria, é o sinal do exercício da vida, de tudo aquilo que se passou, é a experiência, é a bagagem, sabe? A mala cheia é essa. Quem não envelhece é porque foi cedo. Não deu tempo de criar essa bagagem, não deu tempo de encher as malas. Do contrário, existe beleza em tudo. A beleza na velhice, a beleza na experiência, no entender, no conhecimento. Tudo depende dos seus olhos, de como você olha. Se o belo tá só no jovem, tá só na estética, e o amor, e a alma, e olhar com os olhos da alma para outra alma, onde que fica? Porque às vezes você vê pessoas jovens, novas, e até são bonitas, mas quando você olha nos olhos, sente a energia, não vai. Afasta aquilo. Por quê? Porque não tem nada belo dentro. Precisa criar, precisa fazer acontecer, tem que tirar então essas sensações e esses sentimentos ruins, tem que começar a fazer acontecer. Aí sim, a gente pode dizer que temos o corpo e a alma perfeita, né? Aos poucos nós vamos chegando lá. Por enquanto, nós estamos no caminho, aprendendo, claro, e aprendendo a valorizar tudo que nós temos, porque também nós não podemos maltratar o nosso corpo. Nós não podemos deixar com que ele, antes do tempo, se adoeça ou se estrague, né? Se nós bebermos muita coisa gasosa, refrigerante, bebida alcoólica, nós vamos estragar o nosso corpo antes da data. Se nós comermos muita fritura, vamos estragar o nosso corpo, vamos adoecer os nossos órgãos. Se eu não dormir direito, eu vou ter sim um desgaste natural do meu corpo. E isso tudo também vai me ser cobrado. Porque eu tenho um gás aqui dentro, como todos vocês, todos nós viemos com um combustível para durar o período da nossa existência. E conforme nós vamos vivendo ruim, nós vamos desgastando esse combustível, ele vai se perdendo o valor. E quando o tanque era para estar lá no meio, já está no fim, chega a morte antecipada, não é? Aí é que a gente fala que aconteceu o quê? O suicídio involuntário, né? Que a pessoa não dormiu bem, não comeu bem, não fez as coisas direito, ficou de madrugadas e madrugadas aí para fora, aprontando, dormindo mal, tomando medicamento muito forte, muitas drogas. Aí fez o quê? Acabou com o combustível, adoeceu o seu corpo. E isso também nos é cobrado. E precisamos ter a mente sadia. Cuidar da mente e do corpo é o conjunto para a solução dos nossos problemas. Tá certo, gente? Hoje o evangelho era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos fazer então agora a fluidificação da nossa água. Olha. Peguem a aguinha e vamos lá.
Pedimos ao Mestre Jesus, a espiritualidade maior, para que possa, nesse instante, estar fluidificando esta água com os medicamentos necessários para o bem-estar da minha saúde. Graças a Deus. Agora nós vamos fazer a prece de encerramento. Agradecemos a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, a presença de todos os irmãos benfeitores aqui ao nosso lado, nos trazendo as orientações, auxiliando com os nossos problemas interiores, com as nossas dificuldades, limitações. E assim, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos em seu nome, no aprendizado dessa vida que seja eterna. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa tarde, pessoal. Bye! Para vocês também, boa semana. Tchau, pessoal.